Ali na 2 é dissertativa, né, prof? A resposta. A A e a B, né? Na 2? Isso. Deixa eu ver. Uhum. Isso mesmo. Isso mesmo, só responder. Tá, obrigada. Por nada. Mais alguma? Ali na 1, ela não tá batendo o meu valor, ela dá 5,4. Tu usaste 9,8 metros por segundo ao quadrado com uma aceleração da gravidade? Isso. Uhum, foi por isso. Tem que arredondar, né, para 10, né? Eu arredondei, não tem necessidade, pode deixar o 9,8. É até mais certo. Eu que quando fiz, arredondei para 10. Tá, obrigada. Tá? Mas tá certinho. Olá, meninas. A gente está tirando dúvidas. Então, se vocês tiverem dúvidas de algum exercício, se deu tempo de fazer, né? Quiserem tirar dúvidas, é o momento. Já estou gravando, né? Porque a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de outro colega também, né? Ninguém mais com dúvidas? Não? Tá bem. Então, à medida que for surgindo as dúvidas, é só perguntar, tá, Ana? Aí não tem problema de não conseguir tirar as dúvidas hoje, tá? Eu peço um pouquinho de desculpa só por não ter conseguido entrar às 9h10, mas eu dou aula desde as 7h30. E daí, hoje foi o dia da volta, né? Da turma de quarta-feira. E aí acabou estendendo um pouquinho a aula deles, e daí como estendeu a aula deles, quando acabou, fui no banheiro, fui tomar água, fui comer uma banana, dei uma pausinha rápida, né, até para voltar para dar aula para vocês, tá? Mas peço desculpas aí por não ter entrado exatamente às 9h10. Possivelmente para vocês também tem o mesmo probleminha, né? Vocês provavelmente têm aula antes também, e daí quando termina tem que dar uma acelerada, um up, uma acordada para seguir para a próxima, né? Antes da gente seguir para o conteúdo da aula de hoje, para quem está entrando agora, bom dia, eu estou tirando algumas dúvidas, né? Para quem já conseguiu dar uma olhada na lista. E aí até essa parte já está gravada, então para quem entrou agora e depois quiser olhar o comecinho, eu vou botar no sistema essa aula depois também, porque a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida dos outros também, né? Então, quem não conseguiu fazer ainda não tem problema, pode tirar dúvidas na próxima semana que vem também, não tem problemas, ou em outro momento que achar oportuno dentro dos nossos horários na lei de atendimento, também não tem problema, tá? Mais alguém quer tirar uma dúvida antes da gente seguir com o conteúdo? Desculpa. Não? Posso seguir então com o conteúdo? Quando vocês não respondem, eu creio que eu posso seguir. Tá bom. Então, agora eu estou indo para a parte dos movimentos bidimensionais. Como eu já comentei com vocês agora, eu não consigo mais ver o chat. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí do conteúdo, é só me perguntar, é só me interromper, falem, me interrompam. Não tem, mesmo que demore, mesmo que tenha um delay, tá? Não tem problema me interromper nesse momento, tá? Bom, a gente hoje, como eu comentei, a gente vai terminar o movimento vertical dos corpos. Olha, só um pouquinho, gente. Então, a gente vai finalizar a parte dos movimentos verticais, a parte dos movimentos em si.
tá? E a última partezinha são os movimentos bidimensionais, que a gente comentou ontem mesmo sobre eles, tá? O movimento bidimensional, como eu também comentei na aula passada, ele é um movimento que acontece quando a gente descreve uma trajetória qualquer, né? Porque as trajetórias, esse movimento ele é mais real, né? Porque muitas vezes, quando um corpo se move, o movimento não é dado por uma única velocidade, tá? Geralmente, quando um corpo está em movimento, ele não vai totalmente na vertical, ele não vai totalmente na horizontal, ele descreve mais de um tipo de movimento, tá? Então, na realidade, o movimento bidimensional ele é muito mais próximo do movimento real do corpo, de um corpo, tá? Por exemplo, um avião, tá? Como é que se move fisicamente falando um avião? A gente acha que ele se move assim, retinho aqui, né? Não tem uma seta aqui, mas se a gente fosse desenhar essa seta do movimento, a gente diria que a seta é horizontal para a direita, nesse caso aqui, tá? Mas, na realidade, isso não é real, tá? Um avião, ele tem uma velocidade que puxa ele em direção ao centro da Terra devido à gravidade. Então, a velocidade desse avião tende a levar ele para baixo, tá? No entanto, o ar, ele faz, digamos, um equilíbrio com essa velocidade do avião e impulsiona ele para cima. É por causa disso que o avião consegue ir para frente. Por quê? Não sei se vocês lembram, mas lá nas primeiras aulas nós falamos dos vetores. Então, se a gente tem um vetor para cá, inclinado para baixo, né, e outro vetor inclinado para cima, digamos que eles estejam a 90 graus, como é o caso aqui dessa imagem, a gente vai ter um vetor resultante, que ficou meio torto aqui, né, mas ele vai impulsionar, vai fazer o possível para impulsionar o avião para frente. Então, essa força que a gente imaginou indo para frente, não, na realidade, não é a velocidade do avião, é a velocidade resultante, que impulsiona esse avião para frente, tá? E que é a junção de duas forças, a velocidade do avião, propriamente dito, né, que é dada pelo motor do avião, e a velocidade do ar, tá? Isso é bem real, porque vamos imaginar que esteja ocorrendo um temporal muito forte. Vai gerar uma turbulência nesse avião. Então, ele vai começar a balançar, a se sacudir nesse sentido. Ou seja, se eu tenho uma velocidade do ar grande, né, eu vou ter dificuldade para ter uma velocidade resultante aqui. Ele vai, mas ele vai oscilando, tá? Então, este movimento que a gente falou aqui é o conhecido movimento bidimensional. Um movimento que depende de duas velocidades, a velocidade do ar e a velocidade do avião, tá? Eu não coloquei aqui, mas a gente pode imaginar um barco também. Um barco, um navio, melhor falando um navio, que eu acho que fica mais claro da gente enxergar. Ele também vai ter duas velocidades. A velocidade do motor desse barco, que vai fazer ele andar, e a velocidade da água, né? Que pode tentar levá-lo para outro lugar, né? Se ele não estiver indo na mesma direção da água, por exemplo, eu preciso de um motor para fazer esse movimento. E a força resultante vai ser a relação entre essas duas forças, digamos, né? Essa velocidade resultante da velocidade que a gente faz no navio e a velocidade que a água do mar, se o navio estiver no mar, né, vai fazer também. Bom, esses movimentos, isso é um princípio de independência, tá? Não funciona bem assim na vida real. Mas para nós, a gente vai partir sempre desse princípio de independência dos movimentos. Isso quer dizer que, se um corpo se encontra sob a ação simultânea de vários movimentos, tá? Cada um deles se processa, aqui é um A, se processa
como se os demais não existissem. Nossa, o que eu escrevi aqui? Deixa eu aproveitar e arrumar. Cada um deles se processa como se os demais movimentos, como se os demais movimentos não existissem. Tá? Bom, na vida real a gente sabe que não é bem assim que funciona. Quando a gente mexe em um, automaticamente a gente está relacionando com o outro. Mas, matematicamente, isso fica muito difícil da gente processar e muito difícil da gente calcular. Então, a gente vai trabalhar com os movimentos em separado para a gente poder determinar, né? Determinados resultados, tá? Então, o movimento que a gente vai trabalhar, o último movimento, é o movimento de projéteis, tá? O movimento de projéteis, ele pode ser também de dois tipos, exatamente como o movimento vertical, tá? Ele pode ser um lançamento oblíquo, tá? Que como mostra o desenho aqui, é um movimento para cima, só que ele não é completamente vertical para cima, ele tem um determinado ângulo de inclinação. Então, quando a gente joga uma bola de basquete, por exemplo, na cesta, a gente está fazendo um movimento oblíquo. E também tem o movimento horizontal, que é um movimento que o Cristiano Ronaldo aqui está fazendo, né? Olha, ele está lançando, chamam isso de bicicleta, né? Ele está chutando a bola e ela vai seguir um caminho horizontal até cair. E daí depois ela cai, tá? O que a gente observa nessas duas situações antes da gente seguir? Que aqui ela foi lançada horizontalmente e depois ela caiu. Ou seja, era um movimento horizontal e depois vertical. E aqui era um movimento vertical, porque a bolinha subiu, mas também é horizontal, porque ela mudou de posição horizontalmente, né? Ela estava numa posição horizontal, a bola, e ela foi parar em outra posição horizontal. Se a gente traçasse uma reta aqui assim, né? A bolinha estava num ponto e ela foi parar, a bola de basquete, né? Em outro ponto. Então, os movimentos de projéteis, que são movimentos bidimensionais, eles são horizontais e eles são verticais ao mesmo tempo, tá? Vamos começar pelo lançamento oblíquo. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Sim, então. Tá bom, então. Obrigada. Então, o que vai acontecer aqui? Olha o jogador aqui. Vamos imaginar que é Cristiano Ronaldo. Ah, gente, eu não gosto de futebol, mas eu confesso a vocês que quando eu fiz meu doutorado em sanduíche, eu já comentei isso com vocês, né? Eu fiz uma parte do meu doutorado em Portugal. E uma das coisas mais legais que eu fiz foi assistir o jogo da seleção portuguesa. Eu assisti Portugal e Sérvia jogando era um jogo antes da Copa, assim, era aqueles jogos que eu esqueci o nome que se diz, mas é aqueles jogos de ensaio para a Copa, né? Não é nome de ensaio que eles chamam, não me lembro o nome. E aí eu vi Amistoso? Amistoso, era um amistoso Portugal e Sérvia. E ai, gente, eu vi Cristiano Ronaldo jogar, assim, é muito legal. O cara joga muito, 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 assim. Claro que ele estava em Portugal, né? E os portugueses amam Cristiano Ronaldo, né? Então, cada vez que ele tocava na bola, assim, o estádio lotado, as pessoas gritavam muito, 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 assim. E a gente botei uma manta que eu comprei, uma manta portuguesa, e daí as pessoas erguiam a manta, assim, quando os jogadores jogavam, era muito legal. E Portugal ganhou de 1-0 da Sérvia. Foi bem legal. Bom, então o que está acontecendo aqui nesse lançamento oblíquo? O cara jogou a bola, ela subiu, a velocidade inicial está aqui, né? Ela subiu e depois ela desceu, tá? Então o que acontece aqui?
Se a gente botar um plano cartesiano, um eixo x e um eixo y, e botar, né, a velocidade como se fosse um vetor, a gente vai ver que a bolinha subiu um determinado ângulo, que a gente chamou de alfa, e que existiu dois tipos de movimento. Existiu um movimento vertical, ou seja, existe um movimento no eixo y, e existe um movimento no eixo x, porque ela também muda de posição, tá? É isso que a gente vai ver agora, tá? Aqui está a trajetória que a bola faz. Vejam que são vários vetorzinhos, tá? E que ela tem, ó, um movimento no eixo x, um movimento no eixo y, um movimento no eixo y, um movimento no eixo x. E isso sucessivamente o tempo todo, tá? Então, no eixo vertical, a gente tem um movimento de queda livre, que foi o que a gente viu ontem, tá? E no eixo x, a gente tem um MRU, porque essa velocidade que está no eixo x aqui, ela é igual a essa velocidade que está aqui, que vai ser igual à velocidade que está aqui. Ou seja, as velocidades no eixo x, elas não se modificam, tá? Só vai modificar as velocidades que estão no eixo y, tá? No eixo y, a velocidade aumenta. Aumenta. Até onde, gente? Até onde que essa velocidade aumenta? O que vocês acham? Aqui é que número de bolinha? Contem as bolinhas aqui. Até que bolinha a velocidade aumenta? Na sexta bolinha? Ela aumenta na realidade até aqui, né? Até a quinta. Na sexta bolinha, o que acontece com a bolinha? Com a velocidade da bolinha? Diminui. Ela diminui direto aqui? Na sexta, ele tem uma bolinha, uma velocidade específica. Que velocidade é essa? Tem um erro aqui. Ninguém viu? Nem eu vi, né? Porque vocês tinham que ver. Ó, aqui a velocidade não aumenta. Aqui a velocidade diminui. E daí ela diminui, até aqui. E daí, quando chega aqui, ela zera. Então, na 6, deixa eu ver se é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chega na bolinha 6, a velocidade zera. E daí, sim, a velocidade... Da onde que eu tirei que diminui, né? A velocidade aumenta. Vou ter que arrumar ali na coisa de vocês. Eu devia estar dormindo quando eu escrevi isso. Então, velocidade diminui, zera, e depois a velocidade aumenta. Certo? Tudo bem até aqui, gente? Chamado ali de velocidade inicial? Aqui? Não, lá em cima, na sexta, quando ela estabiliza. Pode. Pode. Velocidade inicial da queda, né? Isso. Isso mesmo. Posso sim. Posso sim. Essa velocidade nula, depois dali, ele vai começar a descer. Posso sim. Tá? E essa distância que vai lá do início da onde o cara chutou a bolinha até onde ele chega aqui no chão, né? A gente chama de alcance. É tudo que a bolinha consegue preencher, né? Toda a distância horizontal que ela consegue percorrer, tá? Quando a gente faz lançamento de pesos, por exemplo, lá nas Olimpíadas, né? Se calcula esse alcance horizontal do movimento do projétil, né? Do disco que a pessoa lançou. Ou quando a pessoa faz salto em distância, né? Ela também calcula esse alcance, que é essa distância, né? Do momento que ela pulou até a parte mais distante dela.
Então, lá nas Olimpíadas, né, geralmente eles calculam essa medida aqui. Essa medida ela é em metros, e para calcular ela, a gente leva em conta que no eixo X não há variação de velocidade, que a velocidade é a mesma de um ponto até o outro. A velocidade só muda verticalmente, horizontalmente ela não muda. Aí vocês podem pensar, professora, mas como é que eu vou calcular esse VY e esse VOX? Exatamente da mesma maneira que nós calculamos quando a gente estudou decomposição de vetores. Isso foi um pouquinho antes, em dezembro, né? Um pouquinho antes das férias. Então, o que vai acontecer? O V é a velocidade com que a bolinha foi jogada. Ou a pessoa se lançou, né? Depende de quem está fazendo esse movimento oblíquo, tá? Quando a gente coloca no eixo X, a gente tem um VX, VY, não, desculpa. Quando a gente coloca no eixo Y, a gente tem um VY. E quando a gente coloca no eixo X, a gente tem um VOX. Por que é um VOX? Para a gente não se confundir, tá? Porque a velocidade, ela não vai mudar. Ela vai ser, exatamente como a gente falou aqui, ela vai ser sempre VOX. Tá? Se eu estiver olhando no eixo X, porque é um MRU. Tá? Sabemos calcular esse VY e esse VOX, gente? Vocês lembram como é que se calcula? Alguém lembra? Eu não lembro. Tá, são vetores. Lembram-se disso que são vetores? São vetores, tá? Tem esse determinado ângulo aqui, que é um ângulo alfa. Se a gente colocar esse ângulo alfa aqui, o que vai acontecer? Eu vou sair dessa tela, vou parar de compartilhar e vou botar uma lousa, vou compartilhar uma lousa aqui, tá? Só para mostrar para vocês como é que a gente calcula, para quem não lembra. Como raramente a lousa, eu não sei o que acontece com a lousa, né? Que ela não abre completamente, eu vou compartilhar a tela da lousa aqui, para que vocês possam vê-la comigo. Tá todo mundo enxergando a lousa? Sim. Tá, peraí, deixa eu aumentar aqui. Tá? Então, eu vou colocar aqui para a gente, vou fazer com vocês, para a gente relembrar. Então, vamos imaginar que a gente tenha, peraí que eu apertei no botão errado. Vamos imaginar que a gente tem um vetor V disposto com essa inclinação, tá? A gente já sabe das aulas anteriores que a gente vai ter um eixo X e que a gente vai ter aqui um eixo X e que a gente vai ter um eixo Y. Tá? E daí a gente vai ter um VY e um VX. Espera aí que não está ficando reto. Eu fiz ele só um pouquinho mais distante para ficar mais fácil da gente enxergar, tá? Mas esse é um VOX. Eu vou colocar um VOX só para a gente saber que ele nunca vai mudar, tá? Ele sempre vai ser um V inicial X, tá? Como eu comentei, sempre vai existir no movimento oblíquo
um ângulo de inclinação aqui, eu vou chamar esse ângulo de inclinação de alfa, tá? Então, para nós determinarmos, por exemplo, o VOX, vou fazer ele primeiro. O VOX vai ser o vetor V vezes quem? Vezes o cosseno. Isso mesmo, o cosseno deste ângulo de inclinação alfa. Então, vai ser VOX vezes o V. Nossa, ficou horrível aqui. Vezes o cosseno de alfa. Tá? E o VY vai ser quem? O y vezes o seno do alfa. Isso mesmo, tá? Então, o VY vai ser V vezes o seno do ângulo alfa, tá? Então, a única diferença que vai ter, né, deste conteúdo para o anterior é que geralmente vai ser fornecido este ângulo aqui, que é o ângulo de inclinação. E daí vai ser fornecido esse ângulo de inclinação e o valor do vetor. E raramente a gente vai trabalhar com este ângulo de inclinação e com este vetor, tá? A gente obrigatoriamente vai ter que achar o VOX e vai ter que achar o VY. E são com esses valores que a gente vai trabalhar, digamos assim, tá? Então, obrigatoriamente, a gente vai ter que fazer essa conta aqui, determinar o VY, determinar o VOX, para daí resolvermos a questão. Tá? Dúvidas aqui, gente? Antes da gente seguir? Parece, gente, muita informação. Eu sei que parece, tá? Mas vocês vão ver nos exercícios que não é tão complicado assim, tá? E a gente também não vai se deter muito, né? A gente não vai ver horrores disso, tá? Eu vou interromper esse compartilhamento e vou voltar para o PowerPoint, porque eu quero mostrar para vocês agora. Meu PowerPoint sumiu aqui do compartilhamento, só um pouquinho. Deixa eu ver se ele volta. Acho que eu vou ter que fechar e abrir de novo. Agora ele apareceu. Agora vem o lançamento horizontal. O que acontece agora? Ó? Agora não tem aquele momento onde a bolinha sobe e depois desce. Ela só vai na horizontal e desce. Ó, ela está aqui e depois ela desce. Aí o que vai acontecer? Também tem um eixo X, também tem um eixo Y. O eixo Y agora, para facilitar a vida, ele está vertical para baixo. Tá? Também tem um VO aqui, tá? No entanto, agora, esse VO, ele já é horizontal, tá? Então, ele começa tudo bonitinho horizontal, aí quando chega mais ou menos aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na bolinha número 7, ela começa a ficar totalmente inclinada. Então, ela tem um movimento que é horizontal, que é MRU, e daí depois chega aqui e ela passa a ser um MQL. Tá? É bem parecido com o outro, a única diferença é que agora a bolinha desce, né? A partir daqui, ela começa a descer, descer, descer. Então, a partir daqui, ela passa a ter um movimento de queda livre, tá? Da mesma forma que o anterior, a gente precisa calcular antes o VY,
E o VO geralmente vai ser o VOX normal, que vai ser fornecido no começo da questão. Então, a gente usa a mesma equaçãozinha anterior, né? Do cosseno, do seno, para determinar o valor desses VY aqui que vão se modificando, tá? Exatamente, vou sair dessa tela, vou parar de compartilhar com vocês, tá? Deixa eu voltar aqui. E exatamente como na aula anterior, eu fiz dois vídeos, na realidade, deixa eu ver se são dois. São dois onde eu faço exemplos sobre esses dois tipos de movimento. Então, eu faço um exemplo de um lançamento horizontal, faço um exemplo de um lançamento oblíquo, né? Para mostrar para vocês como é. Gostaria agora que vocês retomassem, fossem lá para o Moodle, dessem uma olhada nesse exemplo e fizessem. Eu sei que é bastante informação, mas, como eu disse, são os dois últimos movimentos, depois a gente se livra, gente. E a parte da física vai ficar um pouco mais interessante, porque a gente vai ver algumas outras coisas que eu acho com vocês também que são mais legais. Mas a parte de movimentos é essa. Queria que vocês tentassem agora ver os vídeos e fizessem esses dois exemplos. E na aula que vem, exatamente como na aula de hoje, né, a gente vai tirar dúvidas se ainda existirem dúvidas. Possivelmente na terça-feira vai ter mais dúvidas dos dois, né? Não sei se deu tempo de vocês fazerem, né, a lista de ontem, né? Que vai ter duas listinhas, né? Tem a lista de ontem e a lista de hoje. A lista de hoje, deixa eu dar uma olhada nela, só para ver quantos exercícios ela tem. Ela tem 6 exercícios e elas englobam, né? São bem parecidos com os exemplos que eu dei para vocês agora. Quero saber se tem dúvidas até aqui ou se está tudo tranquilo. Sem dúvidas? Tá bom, então. Eu espero que vocês consigam fazer. Fale quem ia falar. Eu não consigo ouvir quem era. Ah, foi a Maria Eduarda. Acho que tá, né? Ah, tá meio travando. Tá, obrigada, Maria Eduarda. Tranquilo. Mais alguém? Diana, João, Fran, tá tudo tranquilo? Tá tranquilo. Tá. Então tá bom, vamos tentar fazer então? Pegar agora, dar uma olhada nos vídeos, tentar resolver? Vamos lá, então. Tá bom? Se eu não ver mais vocês, ótimo restinho de semana, tá? Fiquem bem e qualquer dúvida me chamem, tá bom? Não, prometo, como eu falei, acho que não estava ontem, né, Ana? Eu peço desculpas por não ter corrigido antes, mas, ai, gente, eu estava de férias, eu estava tão cansada que eu fui viajar e eu nem levei o computador. Ah, tá. Ah, tá. Eu nem levei o computador para as férias. Daí acabei que eu trouxe as férias junto comigo. Eu trouxe a minha mãe e minha irmã para cá e elas vão embora no domingo. Então, eu achei que a nossa aula era presencial, deu tudo errado, né, gente? Achei que a gente ia ter aula presencial, aí tudo que eu tinha preparado era presencial, e daí voltou tudo online. Então, eu estou só um pouquinho atrasada essa semana, porque eu tive que preparar todas as minhas aulas de forma online. Eu tenho disciplinas experimentais, né? E os experimentos estavam todos prontos na universidade, e daí, como não voltou presencial, eu tive que adaptar tudo para online. Então, eu estou bem correndinho, mas eu prometo que eu vou corrigir a prova. No máximo até segunda vai estar tudo bonitinho. A prova, os trabalhinhos que vocês fizeram, os exercícios, vai estar tudo no sistema, eu prometo.
tá? Foi função, né? A gente se preparou para uma coisa e no fim deu tudo errado. Mas vai estar tudo pronto, prometo para vocês, tá bom? Ótimo restinho de semana, tá? E vocês vão vendo aí, à medida que a semana vai passando, vocês vão vendo que eu vou corrigindo e vou colocando no sistema, tá? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, prof. Até. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau, tchau. Até mais.